Conosco Vera Magalhães. Vera, bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no estúdio, para todos que nos acompanham por internet, pelo rádio, nesta sexta-feira. Ô Vera, milhões de pessoas foram às ruas em várias cidades brasileiras em manifestações de protesto pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Será que foi o motivo que faltava para levar o povo de volta às ruas, Vera? Essa é a discussão que domina aí as principais colunas, os principais sites de análise política, blogs nesta manhã, Thiago. Não se via uma mobilização tão grande desde as marchas pelo impeachment, 2015 e 2016. A gente discutiu aqui várias vezes, muito se discutiu o país afora, porque outros fatos de grande relevância nacional, como, por exemplo, as denúncias contra o presidente Michel Temer, não tinham esse condão de catalisar as pessoas, levá-las de volta às ruas, levá-las de volta a exigir, como tinha sido nas jornadas de 2013, como foi com o impeachment. Agora, isso surgiu de uma maneira mais ou menos espontânea. As mobilizações tiveram pouco tempo para ser feitas, não partiram de uma organização que você consiga identificar como única no Brasil inteiro, elas foram pulverizadas e ainda assim, na maioria das capitais se viu muita gente na rua. Aqui em São Paulo, a gente não viu tanta gente assim na Avenida Paulista, por exemplo, por reivindicações recentes de categorias, por aumentos salariais ou contra a reforma da Previdência, ou por essa ou aquela razão. Isso é normal e isso acontece no mundo todo. Tragédias assim de grande magnitude, envolvendo personalidades conhecidas, envolvendo políticos, que tem esse componente que ainda se investiga de possibilidade de ter sido uma execução, tudo isso tem o poder de mobilizar as pessoas, de provocar indignação e levá-las às ruas. Resta saber se esse movimento que surgiu ontem nas ruas vai se transformar em algo maior, em um movimento por segurança pública, em um movimento contra essa infiltração do crime organizado nas forças policiais, etc. E se pode, de repente, gerar uma mobilização que pegue carona nisso, contra a corrupção, por melhores práticas políticas, etc. Tudo que a gente vinha sentindo falta, que as pessoas estavam fora das ruas, de repente basta uma fagulha para acender um pavio. A gente viu isso em 2013. Começou por um fato isolado e se estendeu, se expandiu, pegou ali algo que estava latente na sociedade e fez explodir. Ainda é cedo para a gente falar, mas há que se registrar como importante jornalisticamente este movimento, algo espontâneo que surgiu na sociedade em várias cidades, em vários cantos do país, depois do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vera, bom dia. Aproveitar sua grande experiência de uma das jornalistas que mais faz contato diário com as suas fontes, né? Você é firme nesse trabalho. Nos dá uma visão dessa coisa, Foi um ato contra a vereadora pelas críticas que ela faz, que são duras, principalmente contra a Polícia do Rio. Foi um ato contra a intervenção federal no Rio e, portanto, como pretenderam os políticos nas suas manifestações, numa visão mais ampla contra o Estado Democrático de Direito. Como é que você viu tudo? Ou que informações você já tem? Josival, tem muita coisa misturada aí, nem todas elas dialogam entre si, né? É muito cedo para a gente tecer qualquer conjectura sobre as razões da morte da vereadora. Isso está sendo objeto de investigação e é até leviano a gente se antecipar. O que a gente sabe? Ela sim fazia críticas à polícia, à atuação da polícia, e aí não só a intervenção, mas antes mesmo da intervenção, ao fato do batalhão, 41º Batalhão da Polícia Militar lá do Rio, que atuava na região em que ela era forte politicamente, ser aquele mais letal, aquele em que mais há mortes em confrontos entre policiais e bandidos. Por uma questão política, ela era uma vereadora do PSOL, ela encampou o discurso contra a intervenção. Mas tem um paradoxo aí, porque se foi de fato, e as investigações é que vão mostrar isso, um assassinato provocado por milícias em reação à intervenção, aí o que se tem é o contrário. É uma reação dos bandidos a algo feito pelo governo. O fato é que a intervenção que completa hoje um mês
vai sim ser chacoalhada pelo assassinato da vereadora e também, juntamente com ela, do motorista Anderson. 2 pessoas morreram num horário de vida cotidiana da pessoa, que as pessoas estão na rua, 9 e pouco da noite, na principal cidade do estado que está sob intervenção federal. O que isso diz sobre a intervenção? Em primeiro lugar, que ela ainda não surtiu o efeito de gerar mais segurança, que é o seu efeito imediato que era esperado. Em segundo lugar, que politicamente ela pode não surtir o efeito que o governo pretendia com ela. Pretendia que isso fosse algo a catapultar a popularidade do presidente Michel Temer, por ser alguém que endereçou essa questão. Isso não vai ser assim. Ela vai demorar para surtir efeito, ela está sendo, ao que tudo indica, questionada pelas próprias forças infiltradas da segurança, infiltradas pelo crime organizado, e ela pode voltar a ser desafiada. Ela está pronta para reagir? Ela tem planejamento, ela tem inteligência, ela tem meios para conter esses que tentam desafiá-la? Isso tudo vai ser dito nos próximos dias. De imediato, o que temos? O presidente Michel Temer cancelou uma ida que faria no domingo ao Rio de Janeiro. Ele pretendia posar para fotos, aparecer ao lado do interventor general Walter Braga, colher, portanto, os louros dessa intervenção que tinha sido bem aceita em pesquisas no Rio de Janeiro. Ele suspendeu essa visita. Não é hora de tentar colar a sua imagem a uma intervenção que está, sim, sob cheque, sob escrutínio. Isso é diferente das manifestações algo oportunistas feitas pela oposição, aproveitando a morte da vereadora, de certa maneira, para fustigar o governo. Isso é baixo, isso não tem nenhum amparo nos dados da realidade e é puro proselitismo político. Mas que a intervenção terá de dar respostas para esse tipo de coisa. É um crime contra um agente do Estado, foi assassinada uma pessoa com mandato. Isso é inédito no Brasil, isso leva a escalada de ousadia do crime a um novo patamar. Então, a intervenção tem de se mostrar apta a dar resposta a isso. O proselitismo de petistas e outros de esquerda nas redes sociais é algo a se lamentar e não tem nada a ver com isso. Ô Vera, bom dia de trabalho para você, bom fim de semana e segunda-feira você estará aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Até lá, Vera. Até lá, um bom fim de semana a todos.